Muito bem, amado e amada, nós estamos aqui, irmãos, o programa Você Pode Ser Feliz na Rede Século XXI. Muita gente já está passando e-mail para nós também, telefonando. Eu tenho aqui um pedido da Célia, que está pedindo pela bebê a Tayla, que está com um problema muito sério de tosse do pulmão, esse tempo meio doido que estamos vivendo, né? E eu quero agradecer também a Célia por ter feito isso, que pede também pela sua família, pelo seu marido. Eu tenho ainda aqui uma outra pessoa que passou para nós, é a Jante, que pede que ela quer continuar fazendo oração das mãos aumentadas, está fazendo um pedido para nós. E outra pessoa aqui que agradece pelo Lucas. O Lucas, muito obrigado, Deus abençoe você. A Fabiana também ligou para nós, né? Ela está com um reumatismo muito sério, precisa da graça de Deus e nós vamos pedir isso, que Deus manifeste a sua graça. Pede a Jesus a graça pela filha Renata, que quem faz esse pedido é lá do estado do Rio de Janeiro, a Maria Célia. E também de Laranjeira do Sul, no Paraná, a Margareta ligou para nós pedindo oração por ela e pelo seu filho. Outra pessoa que ligou para nós pedindo oração e ficou sócia é a Michele da Ponte, que mora em Belém, no Pará. Pede especial para a mamãe Elza e por toda a família. Obrigado por estar ajudando essa obra de Deus. Augusta, de Bragança Paulista, está pedindo pelo Benjamin. Benjamin nasceu no dia 5 agora de março e já precisa passar por uma cirurgia do coração. Vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre todas as enfermidades e necessidades. A Patrícia, daqui de Valinhos, também está pedindo oração por várias pessoas, pediu para não ser divulgado. A Sheila de Pelotas pedindo pela cura dos rins do Vitor. Está passando um sério problema e talvez precise de um tratamento mais profundo. A Iraci de Siqueira Campos, no Paraná, também disse: Henrique, por favor, reze por mim e pela minha família. Tenho ainda aqui o Sebastião, que mora em Santos Dumont, Minas Gerais, que já ligou para nós, porque a Tainara está passando por exames, também precisa da mão misericordiosa do Senhor. Benedito de Valinhos, um grande abraço, coloca várias pessoas aqui conosco. A Ana Marta de Maravilha, no estado de Minas Gerais, está com muitas tribulações em casa, filho foi assaltado. Vamos pedir agora que a paz, o poder do Espírito Santo acalme o coração dessa família. Pede pela saúde e também saúde do Vitor, da Cidade Divina, Minas Gerais. A Florinda, a Maria da Purificação, mora em Feira de Santana, na Bahia. Ela está com muitas necessidades e precisa de libertação de vícios em casa também. Patrícia de Cajuru ligou para nós, muitas pessoas ligando e, claro, você pode continuar. 0 Pressadora 19 38719620. Meu amado e minha amada, mais uma vez eu apresento para você, você conhece a revista, que é a revista que a gente chama Revista Zero, a primitiva, que mostra para todos aqueles que se associam a essa obra o que é e como começou a nossa Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus. E esse mês, cada sócio já recebeu a revista que fala ali na capa de São Lucas. Mas nós estamos levando um alimento especial espiritual para todas as pessoas e também a Reflexões do Brasil. Mas sabe a riqueza dessa revista? Sabe a riqueza dessa revista? Aqui está na minha mão para você entender, que se você não viu ainda. Essa é a revista. Muito bem. Quando você abre a revista, já tem aqui um Cristo crucificado, para que ajude você a destacar essa folha, porque atrás desse pôster tem aqui a novena, tem aqui a quaresma, via sacra, uma por uma, que você vai fazer disso aqui a oração com a sua família, com a sua casa. Passo a passo na via sacra para você rezar conosco, na associação e com a sua família. Esse é um presente da associação para você. E nessa campanha Passos da Salvação, a associação, em primeiro lugar, nós aqui, com o Padre Eduardo, Irmã Luísa, todo mundo, queremos a espiritualidade da Via Sacra. Vivenciamos cada palavra de Deus na Via Sacra. Mas outra coisa que nós vamos pedir para você é que nos ajude com algo a mais. Por isso é que nós estamos enviando 2 boletos com a carta do Padre Eduardo. Um boleto de cima é para você fazer a sua doação normal para ajudar a manutenção dessa obra, e o outro boleto é para você fazer algo mais. É uma campanha para que nós possamos, campanha chamada Passos da Salvação, para que possamos saudar
todos os nossos compromissos. E você sabe, nós estamos estendendo as mãos junto com o Padre Eduardo, porque o mês de janeiro foi difícil atingir os 100%. Fevereiro, 18 dias úteis, foi pior ainda. Não deixe para o final do mês. Ainda estamos na primeira dezena do mês, no terceiro mês do ano. Ajude-nos com um pouquinho. Amado, nós estamos hoje falando sobre o capital, pecado capital, vício capital, da gula. Você é de comer demais? Por isso está obeso? Não sei, vamos conversar sobre isso. E para fazer o programa comigo, mais uma vez está comigo, a consagrada da comunidade Denuncia, minha irmã Érica Vanessa. Seja bem-vinda, bom dia. Paz e alegria de Jesus. Dia, tudo bem, querida? Tudo bem. Vamos sentar então para conversar um pouquinho sobre esse pecado da gula. E você sabe, né, Érica? Você come demais? Às vezes eu exagero, sim, Henrique. Cumprimento, então, o telespectador primeiro. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Século XXI, nessa manhã, né, segunda-feira, dia 9 de março, que todos possam estar na alegria, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui novamente no programa Você Pode Ser Feliz, partilhando as grandezas do Senhor, para que a gente possa cada vez mais ter uma vida mais plena. Como Ele mesmo diz, né, Henrique, em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Esse é o desejo do Senhor, a nossa felicidade plena. São Tomás de Aquino, quando fez o estudo, irmã Érica, você que está em casa, sobre as situações inerentes ao homem que pode destruir nele, tornar-se um vício, destruir essa vida e prejudicar a ele e aos outros, saindo dos desígnios de Deus. Ele citou 7 pecados ou 7 vícios capitais. A ira, a luxúria, o ciúme, uma série de coisas que parecem inerentes do pecado original, mas que acabam levando a gente a cometer pecados e que nessa quaresma a gente tem que refazer o credo, tem que refazer a nossa vida sexual, moral e colocando aos poucos para Deus nos auxiliar para fazer a nossa Páscoa. E hoje nós estamos conversando sobre aquilo que São Tomás de Aquino chama de gula, o pecado ou vício da gula. Antes de nós conversarmos, nós vamos dar um passeio pelas ruas da cidade. Nós vamos fazer o seguinte, a nossa equipe saiu pelas ruas para perguntar, né? Será que realmente as pessoas sabem o que é gula? Será que aquela vontade de tomar um sorvete grande de vez em quando, comer um sanduíche, isso é gula? O que é gula? Será que as pessoas sabem? Então, nossa equipe foi para a rua, irmã Érica, e nós vamos para a rua agora para que o nosso repórter lá possa nos dizer o que o povo fala a respeito da gula. Vamos ver. Eu comer desenfreadamente, mesmo estando sem fome. Comer por ansiedade. Come muito, né? Exagera. Gula é quando você come e aí já saciou a fome e ainda acaba comendo mais. Isso é gula. A pessoa está sentada na mesa, não está mais com fome, já pode levantar, mas ela está comendo, Gula é quando o desejo é demais, além do que você pode comer. Você comer bastante, sem estar com fome. Gula seria uma pessoa que não se controla, come assim muita coisa, sem parar. Assim. Isso seria gula, para mim seria isso. De vez em quando, por ansiedade, sim. De vez em quando, exagero, sim. Confesso que de vez em quando eu passo do limite. Interessante aqui, gostei desse rapaz, porque ele citou algo agora no final, a ansiedade. Quer dizer, eu estou ansioso, parece que não resolve o problema, a gente não percebe, a gente vai fazer alguma coisa para preencher um vazio sem necessidade, é isso? É, exatamente, né, Henrique? Lembrando que a gente está falando do pecado da gula, né? Não de algo nutricional que entra na parte técnica, mas é exatamente isso, né? Devido a tantas coisas que nós trazemos dentro de nós, que causam ansiedade, a inquietação, como você bem disse no primeiro bloco, a gente acaba indo em busca de alguma coisa que vem e complete aquilo. Interessante que todos falaram isso, que é gula. É aquele que come demais. Aquela moça diz assim, já comeu e quer continuar comendo. Já é hora de levantar da mesa e continua comendo. Quer dizer, aí está preenchendo um vazio sem necessidade, não é? Papai, que não tinha tanto estudo, já ensinava gente desde moleque. Não coma mais o necessário, levante da mesa com fome, que é para que faça uma boa digestão, senão cria uma série de problemas de saúde, né? E acaba sendo algo que vira compulsivo, né? O próprio... Aí que é o pecado. Aí que é o pecado, porque o pecado capital ou o vício capital, como o santo nos coloca, é justamente por isso, porque vira uma compulsão. Aí acaba não sendo só mais de vez em quando. Acaba sendo algo que faz parte do nosso cotidiano e nos escraviza. E ontem nós tivemos 2 jovens na nossa comunidade
comunidade que conversamos com ele, um de 32 e um de 25. Jovens ainda, somente o de 25. Mas quanto pesava o de 25, você lembra? Nós conversando, brincando, né? Ele falou que ele está com 140 quilos hoje. O outro de 32 com mais de 140. Então, um jovem daquele, rosto jovem, alegre, com 140 quilos. E ele ontem, conversando conosco na comunidade Anuncia-me, ele disse: eu comecei a comer tanto lanche que eu não sei mais jantar, só como lanche. Não percebeu que essa herança americana, que não foi criado aqui, o X isso, X aquilo, tem um que é X pecado. Esse realmente é pecado. Ele é servido no prato, é o dobro do X tudo, né? Chama X pecado em algum lugar. Então, ele mesmo disse, como lanche demais, eu sou viciado em isso. E às vezes eu como um, quero outro. E isso foi me engordando e chegou nesse estado. E ele disse que já emagreceu um pouco e está com 140 quilos. A gente nota um andar pesado, a gente nota, apesar de toda aquela alegria, o quanto mal fez. Sabe por quê? Como é que nós podemos entender, para você que está em casa, cometer o pecado da gula? Como é que a gente pode? Muitas vezes é a somatória de desajustes que limitam, tanto física como emocionalmente, o indivíduo. Limita ele. Rodear as mesas, ficar rodeando, levantar de noite para ir na geladeira, procurar gulodices, não resistir a tentações, né? Porque a tentação você pode não estar vendo nada. Se alguém passa com um bolo de chocolate, um bombom, você tem água na boca. Você está sendo tentado, tem que lutar muito. Aí a importância do jejum. Morrer para você, para poder colocar o seu corpo, o seu organismo a serviço de Deus. Muito bem. E é um comer que não se satisfaz nunca. A pessoa acaba de almoçar, comeu muito, ela volta a comer daqui a pouco. E sendo que os nutricionistas e as nutricionistas dizem que o ideal era comer pouco de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para que realmente tenha saúde. Então, a gente fica percebendo o quanto é importante olhar para a parte espiritual, física, diante de Deus, porque que se torna um vício contrário. Porque a pessoa fica obesa. E quando uma pessoa está obesa, o que acontece? É deprimente para qualquer pessoa estar obesa. Impõe limitações para ela, tanto social como afetivo, emocional. Ninguém gosta de mim porque eu sou gordo, eu sou gorda, né? As limitações físicas. Então ela acaba sofrendo, se deprimindo por essa situação. Nós somos templo do Espírito Santo, né, Henrique? E a própria palavra pede para que a gente cuide desse templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E cuidar da nossa saúde, cuidando e zelando da nossa alimentação, é uma forma de nós cuidarmos e zelarmos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, aqui talvez a gente está dizendo assim, que a compulsividade no alimentar gera obesidade, mas tem muito magrinho também que é bem compulsivo, né, Henrique? Come e não cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, que acarreta várias outras coisas, não só a obesidade, mas vários problemas e sérios problemas também de saúde. Então, entrando para esse campo espiritual, eu vejo muito isso, que a gula nos faz pecar contra isso, contra o zelo, contra o amor, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a descuidar, nós passamos a não zelar mais do nosso corpo através da má alimentação, de uma compulsividade na alimentação que gera muitos males no nosso corpo. E isso fere realmente aquilo que o próprio Senhor nos deu, que é o corpo, e pede para que a gente possa zelar por ele. E é um saco sem fundo, né? Porque não é só isso, como pecar contra o corpo, mas ela começa a ter atitudes, né, com o passar do tempo, de ter vergonha de se olhar no espelho, de interagir com as outras pessoas na sociedade, mesmo na igreja, pelo estado que ela está, que ela foi ficando, vai gerando para ela uma culpa, um sentimento de afastamento da vida fraterna. É interessante quando a gente vai estudar, quando nós fizemos essa apostila aqui sobre o pecado capital, os pecados capitais, a gente foi perceber que São Tomás de Aquino, na sua época, ele escreveu sobre a gula, mas ele não tinha noção na época das doenças do corpo, dos comprometimentos emocionais que a gula podia trazer. Ele não tinha consciência disso. Ele falou sobre a gula como um vício que pode destruir a pessoa. Ele
foi pródigo, na verdade, São Tomás de Aquino, de perceber que alguma coisa estava errada com a pessoa que chegava a esse estado. E como nós somos humanos, somos mais frágeis do que nós gostaríamos, limitados, a gente não percebe isso também, o quanto vai nos fazendo mal. Então, é muito importante que quando a gente vai no Novo Catecismo, anote aí, no artigo 1866 do Novo Catecismo, apresenta como pecado e vício capital, ou vício capital, entre eles a gula. A gula, então, o que é? É comer além do necessário para se alimentar. Para alguns, o prazer de comer passou a ser um fim. É um erro isso. E se frustram quando a refeição não é muito suculenta e ela não é muito variada. E por isso Paulo escreveu ao povo de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, a carta que ele escreveu aos Filipos, dizendo, se referindo àquele povo que só pensava em comer e se divertir, dizendo que cujo Deus para eles era o ventre. Só queriam festa, só queriam comer. Isso é, o ventre, o alimento. Se a igreja, então, meu amado e minha amada, nos aponta como um vício capital, é porque esse vício gera algum mal. E não é só contra o corpo. Uma pessoa que come demais, ela se torna, sem perceber, uma pessoa preguiçosa. Ela é lenta, ela se torna preguiçosa, ela fica acomodada, ela entra no comodismo e mais. Começa a gerar nela paixões e também doenças. Então, ela está gerando em si pecados através da preguiça, do comodismo, das paixões e das doenças que vêm. Nós podemos comer e beber com moderação, é claro. De vez em quando uma coisa que a gente gosta. Mas não podemos fazer da comida um meio só de prazer. Isso desvirtua a nossa vida e desvirtua a própria alimentação que Deus nos dá. É interessante que tudo aquilo que é em excesso faz mal, né, Henrique? Tudo aquilo que está fora do equilíbrio faz mal para o nosso corpo, faz mal para o nosso emocional, para a nossa forma de ser. Então, a alimentação, quando ela está como São Tomás de Aquino nem sabia, nem tinha ainda percebido, mas sabia que aquilo que estava fora do equilíbrio, estava fora do normal, iria causar muitos danos ao corpo humano. E é interessante que a gente, olhando para nós no nosso dia a dia, a gente precisa perceber que realmente, quando a gente exagera na nossa alimentação, realmente a gente cai nisso. Cai nessa acomodação, cai nessa preguiça. E isso prejudica a nós mesmos, né? E principalmente prejudica também a nossa saúde. Volto a dizer que há essa necessidade de olhar para isso. Muito bem, nós estamos aguardando o seu telefonema, 0 prestadora 1938719620, ou então passe e-mail, uma era que está aqui para atender o seu e-mail. Vamos colocar em pauta o seu e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Então, nós estamos aguardando, passe para nós isso, entre também em contato conosco para a gente debater esse assunto. E, é claro, ficando sócio dessa obra, precisamos da sua ajuda. Intervalo, até já!